Placas padrão Mercosul. As novas placas são adotadas por outros países do Mercosul, visando padronizar a identificação de veículos de membros do bloco, assim como acontece na União Europeia. No Uruguai, o padrão já é utilizado desde 2015 e na Argentina, desde 2016. Além disso, o novo padrão oferece maior possibilidade de combinações, devido à sua sequência de identificação. Atualmente, as placas no Brasil seguem padrão de 3 letras e 4 números, mas com o novo formato, o padrão será de 4 letras e 3 números. Números e letras não seguirão um padrão fixo, com exceção do último caractere, que deverá ser obrigatoriamente um número para não prejudicar os esquemas de rodízio municipal. O veículo de aprendizagem, CFC Autoescola, deverá ser identificado por uma faixa amarela de 20 cm de largura, pintada ao longo da carroceria e a meia altura com a inscrição Autoescola, em preto, bem como o número de registro do CFC no Detran, também em preto. Dimensões e pesos autorizados do veículo. Nenhum veículo ou combinação de veículo de carga poderá transitar com peso bruto superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. 1. Largura máxima, 2 metros e 60 centímetros. 2. Altura máxima, 4 metros e 40 centímetros. Com autorização especial de trânsito AET, poderá atingir até 4 metros e 70 centímetros. 3. Comprimento total. Veículos simples não articulados, 14 metros. Veículos não articulados de transporte coletivo com 3 eixos, 15 metros. Veículos articulados, 18 metros e 60 centímetros. Veículo com reboque, 19 metros e 80 centímetros. Veículo tipo cegonha, 22 metros e 40 centímetros. Os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias públicas são: peso bruto total por veículo ou combinação de veículo, 57 toneladas. Mais informações na Resolução 373 de 18/5/2011. Peso bruto total por eixo isolado, 10 toneladas e 7,5% da tolerância por eixo. Documentos de porte obrigatório. Para circular nas vias públicas, o condutor deverá portar obrigatoriamente os seguintes documentos: a. Habilitação. Documento de habilitação formal, original e não plastificado, de acordo com a categoria do veículo em uso, ACC, PPD ou CNH. B. CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, original, dentro da validade anual, contendo o registro do veículo, características, os dados do proprietário e a situação fiscal, IPVA, assim como o Certificado de Licenciamento Anual, CLA, inclusive o DPVAT. De acordo com a Lei número 13.281/16, o porte deste documento será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado, não cabendo a mesma exceção ao porte da Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir. Registro e licenciamento do veículo. Para transitar nas vias públicas, o veículo deverá ser registrado, CRV, Certificado de Registro de Veículo, e licenciado, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, junto ao Detran de seu município, dentro dos modelos e especificações estabelecidas pelo CONTRAN. Registro do veículo. Todo veículo deverá ser registrado junto ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência do proprietário, Detran. Para o registro junto ao Detran, o proprietário deverá apresentar a nota fiscal do veículo, que é fornecida pelo fabricante, carro 0 km, ou o revendedor, carro usado. O CRV contém os dados pessoais do proprietário, nome, endereço, CPF, dados e características do veículo, cor, ano,
placa, marca, modelo, etc. O CRV não possui prazo de validade, porém existem situações nas quais deverá ser expedido um novo certificado. São elas: transferência de propriedade, quando o proprietário mudar seu município de residência ou domicílio, alteração de qualquer característica do veículo, mudança de categoria do veículo. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário expedir a CRV é de 30 dias. Nos demais casos, as providências deverão ser imediatas. O proprietário antigo deverá encaminhar à Detran uma cópia autenticada do comprovante de transferência datado e assinado dentro de 30 dias. Caso contrário, será responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. O proprietário de veículo irrecuperável definitivamente desmontado, com laudo de perda total, ou veículo vendido ou leiloado como sucata, deverá requerer a baixa do registro, conforme prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. O órgão executivo de trânsito somente efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do Renavan. Não será expedido novo CRV, caso existam débitos fiscais e ou multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo, independente da responsabilidade pelas infrações. O CRV é o comprovante do registro do veículo. É como um recibo. Ele não é um documento de porte obrigatório e deve ser bem guardado. O CRV não dá o direito à condução do veículo em vias. Para isso, o veículo deverá ser licenciado. Licenciamento do veículo. Todo veículo automotor elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo, para transitar regularmente em qualquer via. O veículo será somente considerado licenciado estando quitado todos os débitos relativos a tributos, encargos, multas de trânsitos e ou ambientais relacionadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Tributos e encargos, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, DPVAT, seguro obrigatório, taxa de licenciamento anual. Para o licenciamento anual, o proprietário deverá comprovar também a aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissão de gases poluentes e ruídos, somente em alguns estados. Multas, se existir. Cumpridas as exigências, será emitido o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. De acordo com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN, o CRLV é também chamado de CLA, Certificado de Licenciamento Anual, e contém dados do proprietário, do veículo, do registro e da situação fiscal, IPVA e DPVAT. O CRLV é o documento que dá direito a conduzir o veículo por vias públicas, sendo, assim como a CNH, é o documento de porte obrigatório. Informações sobre o DPVAT. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, cobre despesas hospitalares realizadas por qualquer pessoa que tenha se envolvido em acidentes viários, estendendo-se aos estrangeiros com permanência legalizada. O beneficiário deverá apresentar a uma seguradora de sua preferência a cópia do CRLV, nota fiscal de serviços hospitalares e cópia de ocorrência policial do acidente. Pode também indenizar feridos portadores de invalidez permanentes e familiares de vítimas fatais. Características do DPVAT: indenizar acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. O direito à indenização da vítima, independente de o seguro estar pago ou não. O direito à indenização não depende da identificação do veículo causador do acidente ou da apuração de culpados. As indenizações são pagas individualmente, não importando quantas vítimas estejam envolvidas no mesmo acidente. O que o seguro cobre? Morte. A indenização é recebida por um ou mais beneficiários. Invalidez permanente. A indenização é recebida pela própria vítima. DAMS,
despesas de assistência médica e suplementares. A indenização é recebida para quem efetuou as despesas. O DPVAT não cobre acidentes causados por veículos que não sejam automotores de vias terrestres, dano material ou moral, pois existem seguros específicos. Veículos estrangeiros em circulação pelo país. Atos ilícitos. Exemplo, em caso de acidente envolvendo roubo, todas as vítimas do acidente, exceto o ladrão do carro, terão direito à indenização. Pagamento do DPVAT. O DPVAT é parte integrante do processo de licenciamento de veículos, qualquer que seja sua categoria. Todo proprietário de veículo automotor de via terrestre, seja ele pessoa física ou jurídica, deve pagar. O valor do DPVAT varia conforme a categoria do veículo que é atribuída pelo Detran. A época de pagar é estabelecida anualmente pelos Detrans de cada estado e do Distrito Federal. O pagamento do DPVAT é feito diretamente nos bancos credenciados. É possível efetuar o pagamento fora do calendário anual do Detran, nos casos de regularização pelo pagamento em atraso ou compra de veículo 0 km. Pagamento em atraso. Não há multas nem encargos previstos em casos de atraso no pagamento, mas há algumas implicações. O veículo não é considerado devidamente licenciado. O proprietário não tem o direito à indenização em caso de acidente. O proprietário é obrigado a ressarcir as indenizações pagas a vítimas de acidentes causados por seu veículo. Isenção. Pode haver isenção nos casos de veículos roubados ou que deixaram de circular por perda total, somente depois que esses veículos tiverem seus registros excluídos da base de dados do Detran por solicitação do proprietário. Como e onde solicitar a indenização? A própria vítima nos casos de DAMS ou invalidez permanente ou em beneficiário legal, no caso de morte, a escolha da seguradora é livre. A lista das seguradoras e dos documentos necessários e os valores estão disponíveis no site www.dpvatseguro.com.br. O pagamento é efetuado no banco respeitando o prazo de 30 dias após a regularização da documentação. O prazo para a solicitação é de até 3 anos a partir do acidente. Valores das indenizações: morte, R$ 13.500. Invalidez permanente, até R$ 13.500. Despesas médicas e hospitalares, DAMS, até R$ 2.700. Quem cuida da gestão do DPVAT? O Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, determinou a formação de um convênio de seguradoras para operar com o DPVAT. As seguradoras elegeram a Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, FENASEG, como responsável por este convênio, denominado Convênio DPVAT. Equipamentos obrigatórios para veículos automotores de 4 ou mais rodas e ônibus elétrico. 1. Para-choque dianteiro e traseiro. 2. Protetores das rodas traseiras dos caminhões. 3. Espelhos retrovisores, internos e externos, em ambos os lados. Encosto de cabeça em todos os assentos do automóvel, exceto nos assentos centrais, onde é facultativo. 5. Limpador de para-brisa. 6. Lavador de para-brisa. 7. Pala interna de proteção contra o sol, quebra-sol, para o condutor. 8. Faróis e faroletes dianteiros de luz branca ou amarela. 9. Lanterna, luzes, de posição na parte traseira, cor vermelha. 10. Velocímetro. 11. Buzina. 12. Dispositivo independente de sinalização luminosa de emergência, pisca-alerta. 13. Silenciador de ruídos de motor a combustão. 14. Freios de estacionamento e de marcha com comando independente. 15. Lanternas de freio traseiras na cor vermelha. 16. Iluminação da placa traseira na cor branca. 17. Indicadores luminosos de mudança da direção, dianteiros e traseiros. 18. Cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. 19. Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. 20. Roda sobressalente, pneu e aro. 21. Macaco. 22. Chave de roda. 23. Triângulo de segurança. 24. Lanterna de marcha a ré na cor branca. 25. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, tacógrafo,
para veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e de carga com capacidade acima de 19 toneladas. 26. Cinto de segurança para árvore de transmissão dos veículos de transporte coletivo e de carga. 27. Lanternas delimitadoras e laterais nos veículos de carga, cujas dimensões as exijam. 28. Chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para remoção de calotas. 29. Freios ABS, sistema antitravamento das rodas. 30. Airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Observação: não é permitida qualquer alteração de característica do veículo sem autorização do Detran. Portanto, é proibido utilizar rodas que ultrapassem os limites externos dos paralamas do veículo, aumentar ou diminuir o diâmetro externo do conjunto de pneu, roda, alterar as características originais das molas do veículo, incluir, excluir ou modificar o dispositivo de suspensão. Observação: uso do insufilme 28% nas laterais e vidro traseiro. Atenção! O extintor de incêndio com carga de pó ABC é obrigatório somente para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos, gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros. Para ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e quadriciclos. Espelhos retrovisores de ambos os lados. Farol dianteiro de cor branca ou amarela. Lanterna traseira de cor vermelha. Velocímetro. Buzina. Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. Silenciador de ruídos. Lanterna de freio na cor vermelha. Iluminação da placa traseira. Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros. Protetor da roda traseira. Paralamas. Para reboque e semi-reboque. Para-choque traseiro. Protetores das rodas traseiras. Lanternas de posição de luz vermelha na parte traseira. Freios de estacionamento, freio de mão. E de serviço, freio pedal. Lanternas de freio na cor vermelha e iluminação da placa traseira. Lanternas traseiras indicadoras de mudança de direção. Pneus que ofereçam segurança. Lanternas delimitadoras e laterais, quando suas dimensões exigirem. Para veículos de propulsão humana, bicicleta ou animal, carroças. Bicicletas, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. Veículos de tração animal, freios, luz branca ou amarela na dianteira e vermelha na traseira. Transporte de crianças. As crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro dos veículos, utilizando equipamento de retenção. No caso da quantidade de crianças com idade inferior a 10 anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro, é permitido o transporte da criança de maior estatura no banco dianteiro, desde que utilize o dispositivo de retenção. No caso de veículos que possuem somente banco dianteiro, também é permitido o transporte de crianças até 10 anos de idade, utilizando sempre o dispositivo de retenção. Para o transporte de crianças no banco dianteiro de veículos que possuam dispositivo suplementar de retenção, airbag, e equipamento de retenção de crianças deve ser utilizado no sentido da marcha do veículo. Neste caso, o equipamento de retenção de criança não poderá possuir bandejas ou acessórios equivalentes, e o banco deverá ser ajustado em sua última posição de recuo, exceto no caso da indicação específica do fabricante do veículo. Conforme resolução 277/08 do CONTRAN, fica definido os seguintes modelos de dispositivos de segurança de acordo com a idade da criança. As crianças de 0 a 1 ano de idade ou até 9 quilos deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado bebê conforto ou conversível, colocado na posição virado para a traseira do veículo. As crianças com idade entre 1 e 4 anos ou até 18 quilos deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado cadeirinha. As crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado assento de elevação ou booster, que só pode ser utilizado com o cinto de 3 pontos. As crianças com idade superior a 7 anos e meio e até ou igual a 10 anos deverão utilizar o cinto de segurança do veículo. No caso de motocicletas, motonetas
e ciclomotores, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece no artigo 244, inciso 5, que somente poderão ser transportadas neste veículo crianças a partir de 7 anos de idade e que possuam condições de cuidar da sua própria segurança. O Conselho Nacional de Trânsito prevê multa de R$ 293,47, infração gravíssima, mais 7 pontos na carteira de habilitação para quem descumprir a regra. Condução de escolares. Os veículos destinados ao transporte escolar só poderão circular em vias públicas com uma autorização emitida pelo Detran e cumprindo-se as seguintes exigências. 1. O condutor deverá ter a idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D ou E, ser julgado apto em exame psicológico especial, ter aprovação em curso de treinamento específico, além de não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ainda ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. 2. O veículo deverá ter sido registrado como veículo de passageiros, inspeção semestral para verificação de segurança dos equipamentos obrigatórios, pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura em toda a extensão da carroceria, com a escrita da palavra escolar em preto, tacógrafo, lanternas de luz branca, fosca ou amarela na parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha na parte superior traseira, cintos de segurança em número igual à lotação. Condutor PCD, pessoa com deficiência. O exame de direção veicular para candidato PCD será considerado prova especializada, sendo avaliado por uma comissão especial, composta por no mínimo um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro identificado pelo CETRAN. O veículo destinado à instrução e ao exame deste candidato deverá estar apto segundo a indicação da junta médica examinadora, podendo ser feito em veículo do próprio candidato com uma faixa branca removível de 20 centímetros em escrito autoescola em preto. Condutor estrangeiro. O condutor natural de outro país e nele habilitado e que seja penalmente imputável no Brasil poderá dirigir em território nacional por até 180 dias, quando amparado por convenções ou acordos internacionais, sendo sua estadia no Brasil regular e temporária, respeitando a validade da habilitação de origem. Após este prazo, o condutor estrangeiro que pretenda continuar dirigindo o veículo automotor em território nacional deverá submeter-se ao exame de aptidão física, mental e psicológica, de acordo com a categoria de sua habilitação, visando a obtenção da CNH brasileira. O condutor brasileiro, quando habilitado em outro país, poderá dirigir em território nacional mediante porte da carteira de habilitação estrangeira, dentro do prazo de validade, acompanhada de tradução oficial e documento de identificação. Permissão internacional para dirigir. Permissão internacional para dirigir, PID. É uma autorização para que os brasileiros possam dirigir no exterior, em países que fazem parte da Convenção de Viena. Mais informações sobre o processo, passos e documentos. O condutor habilitado em Minas Gerais deverá efetuar o pagamento da taxa de segurança pública da Permissão Internacional para dirigir, PID, disponível no autoatendimento dos bancos credenciados pela Secretaria de Estado da Fazenda, SAF, ou na guia emitida pelo site www.detranet.mg.gov.br. O simples pagamento da taxa será considerado como requerimento para a emissão da PID. Como pré-requisito, exige-se que o solicitante seja habilitado e possua Carteira Nacional de Habilitação, CNH, de modelo novo. Se o condutor ainda possuir a CNH do modelo antigo, ele deverá renovar o documento, pois o Detran MG não emite a PID para carteiras sem foto. O Detran MG enviará a PID para o endereço do condutor, conforme registrado no sistema do órgão. A PID tem validade de acordo com a validade do documento de habilitação. O condutor operador de máquinas. De acordo com a Lei 13.097 de 2015, o trator de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública por condutores habilitados na categoria B, artigo 144. Condutor de produtos perigosos, MOP, para dirigir veículos transportando carga perigosa, como explosivos, gases, líquidos ou sólidos tóxicos, inflamáveis, radioativos
ou que ofereça algum tipo de risco, o motorista deve possuir o certificado do curso MOP, Movimentação de Produtos Especiais Perigosos, MOPP. O curso tem duração de 50 horas aula, deverá ser ministrado por uma empresa credenciada e tem validade de 5 anos. Para participar desse curso, o motorista deve ser maior de 21 anos e ser habilitado na categoria B, C, D ou E. O certificado do curso MOP só será reconhecido ao motorista que não tenha cometido infração grave ou gravíssima, ou 2 infrações médias nos últimos 12 meses. Mais informações, vide módulo de meio ambiente e convívio social. Motofrete, motoboy ou mototaxista. Mototaxista, transporte de passageiros. Motoboy, transporte de mercadorias de volume compatível com a capacidade do veículo. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, 1. Registro como veículo da categoria de aluguel. 2. Instalação de protetores de moto, mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor, em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. 3. Instalação de aparadores de linha, antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. 4. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Os dispositivos de transporte de carga em motocicletas e motonetas poderão ser do tipo fechado, baú ou aberto, grelha, desde que atendidas as dimensões máximas fixadas na resolução do CONTRAN e obedecidas às especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação e ao peso máximo admissível. Baú fechado, largura de 60 cm e a altura não poderá exceder a 70 cm de sua base central, medida a partir do assento do veículo. Grelha aberto, largura de 60 cm e a altura não poderá exceder a 40. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio de sidecar, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Para o exercício das atividades de mototaxista ou motofretista é necessário ter completado 21 anos, possuir habilitação por pelo menos 2 anos na categoria A, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN, comprovando a carga horária de 25 horas aula teórica e 5 horas aula prática. Observação: para os cursos de motofretista ou mototaxista é necessário realizar a atualização a cada 5 anos. O curso de atualização tem a carga horária de 7 horas aula teórica e 3 horas aula prática. Estar vestido com colete de segurança, dotado de dispositivos retroreflectivos nos termos da regulamentação do CONTRAN. Circulação internacional de veículos. A entrada ou saída de veículos do território nacional é regulada no CTB e convenções recíprocas entre países envolvidos. Os veículos licenciados no exterior e em circulação temporária em solo brasileiro não poderão sair do território nacional sem prévia quitação de débitos de multas por infrações de trânsito e ressarcimento de danos que eventualmente tenha causado ao patrimônio público. Educação para o trânsito. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, sendo obrigatório que, em cada órgão ou entidade desse sistema, exista uma coordenação educacional. O CONTRAN deverá estabelecer anualmente temas e cronogramas para as campanhas do âmbito nacional, que deverão ser promovidas pelo órgão ou entidade do SNT, e especialmente nos períodos de feriados escolares, feriados prolongados e na Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro. A educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino básico e
superior com atividades extracurriculares por meio de planejamentos e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do SNT e de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer a campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros e em casos de acidentes de trânsito. Dos valores arrecadados com multas, 5% será mensalmente destinada à FUNESET, Fundo Nacional de Secretaria e Educação de Trânsito, assim como também 5% do valor arrecadado com o DPVAT será depositado anualmente e destinado à prevenção de acidentes de trânsito.